Olá, estamos iniciando a unidade 6, onde a gente vai falar sobre conflitos. E nessa primeira aula vamos falar sobre conflitos e suas possíveis causas. Como é que a gente vê os conflitos e como a gente pode estar tentando estabelecer qual é a causa desse conflito. Conflitos sempre existiram, né? Onde você tiver duas pessoas, três, com opiniões e, claro, ideias diferentes, a gente pode ter os conflitos. Às vezes os conflitos são necessários, tanto no âmbito da empresa como no âmbito familiar. Às vezes as coisas estão paradas, estão erradas, e quando vem o conflito, a gente consegue ver uma solução. A causa para poder estabelecer uma solução. Então, nem sempre todo conflito pode ser encarado como negativo. A gente tem que ver que os conflitos existem e a gente pode extrair o melhor deles. Algumas pessoas só veem isso, a parte errada do conflito, negativa, o comportamento das pessoas é errado, indesejável, mas às vezes o comportamento que você vê numa pessoa como errado, para ela é certo. Então a gente tem que estabelecer, dentro dessas diferenças, dessas ações de conflitos, primeiro, o que está causando conflito. É você que está incomodado ou realmente a pessoa está incomodando? Né? E aí a gente vai tentar estabelecer isso, uma forma melhor de funcionamento das organizações, estabelecendo primeiro o que são os conflitos e o que causam conflitos. E o conflito é fonte de novas ideias, né? Ele pode levar a gente a novas discussões, a gente pode tratar o assunto de forma mais aberta para chegar e desenvolver aquele assunto e realmente resolver esse conflito, né? A gente tem que explorar realmente o que cada um pensa para poder resolver o conflito. Em alguns momentos, né, o conflito é considerado necessário. Se não tiver o conflito, você vai ficar ali estagnado, parado, um chateado, um chateando e sem chegar a uma solução. Às vezes a melhor forma realmente é o conflito vir à tona para que a gente consiga ter uma melhor forma de lidar com esses conflitos. Nenhum conflito é igual. Então, o que é a administração de conflitos? A administração de conflitos é exatamente você conseguir implementar estratégias para lidar com cada tipo de situação. Cada situação ela pode ser mais aprofundada ou mais superficial, mas todas merecem ser olhadas e a pessoa que faz a administração desses conflitos tem que olhar cada uma com o mesmo olhar para poder resolver o conflito, né? E dentro da administração de conflitos, é importante conhecer as causas que levaram ao conflito. Primeira causa que a gente tem é essa experiência de frustração de uma ou ambas as partes. A gente está num projeto grande, as pessoas às vezes atrasam, às vezes o cliente muda de ideia, e aí as pessoas começam a ficar frustradas. Achar que não estão trabalhando corretamente, que estão cumprindo seu objetivo. Às vezes a frustração dentro de um ambiente de trabalho pode não ser com o outro. Aqui fala com uma ou ambas as partes. Às vezes a frustração é com você mesmo. Às vezes você acha que seu trabalho não está sendo feito bem feito, não está corretamente sendo feito. E aí você fica frustrado. Você pensa, poxa, eu estou fazendo tudo errado. E não é assim. Às vezes, essa frustração não está correta, né? E cabe ao administrador chegar, ver esse seu conflito aí, que já é um conflito às vezes interior, e conseguir remover e mostrar para você que você pode estar fazendo as coisas certas, mas que o ambiente naquele momento tem que ser revisto. Às vezes o prazo do projeto tem que ser revisto, e não é culpa de ninguém. São acontecimentos ou fatores externos ou licenças, dependendo do que você estiver fazendo, podem estar atrapalhando o prazo do projeto. Você esperava que as licenças saíssem em 30 dias e saem em 40 e 50, e tudo isso aí vai te gerando essa aflição, né? A outra é a diferença de personalidade. As pessoas são diferentes, as pessoas têm o seu jeito de ser, o seu modo de agir. Algumas são mais rudes, mais grosseiras no trato, né? Não que ela seja assim, mas às vezes as pessoas têm uma forma mais rígida, mais formal, e a outra pessoa às vezes tem uma forma mais relaxada de falar, de conversar, e às vezes aquelas diferenças ficam conflitantes.
E aí você tem que saber como administração, né, como administrador dos conflitos, contornar e fazer com que todo mundo se entenda. Metas diferentes. Às vezes você está numa equipe e as metas para cada um são diferentes. Então, é função do administrador alinhar que a meta é aquela e colocar para todo mundo qual é a meta correta. Às vezes, como a gente viu em capítulos anteriores, são pequenas falhas de comunicação. A forma como a meta chegou numa pessoa não foi a mesma forma que a meta chegou na outra pessoa. E é importante estabelecer e todo mundo entender qual é a meta real. E, por último, a gente tem as diferenças em termos de informações e percepções. Às vezes a percepção que você tem é: eu estou fazendo o meu trabalho bem feito, eu estou fazendo tudo direito. Mas a percepção da outra parte é que seu trabalho não está cumprindo o prazo, não está. E aí a gente tem que também, um bom administrador tem que conseguir conciliar isso e ver qual é o fato e qual é a real, né, daquela atividade, para poder expor e para poder realmente resolver o conflito. Então aqui a gente viu algumas causas de conflito. Na próxima aula a gente vai estar continuando o tema de conflitos, só que voltado a especificar melhor quais os tipos de conflitos existem, né? Quais os níveis de conflito podem ter, para poder entender melhor essa parte de conflitos. Até a próxima aula.